homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de apenas 8 anos. A menina é enteada desse homem. Natan volta a conversar conosco, trazendo todas as informações. Natan, tudo partiu de uma denúncia anônima, foi isso? Isis, exatamente. Tudo partiu por meio de uma denúncia anônima e esse fato é extremamente absurdo. Sabe por quê, Isis? Porque o próprio padrasto era o responsável por cometer tamanha violência contra a criancinha de 8 anos. Uma menina pura que infelizmente teve aí o seu corpo violado em decorrência de um ato tão monstruoso que, por sinal, era divulgado por meio de grupos de WhatsApp. Isso mesmo, ele estuprava a própria enteada e divulgava os vídeos por meio de aplicativos, inclusive trocando mensagens com outros pedófilos aqui de Fortaleza. A Polícia Militar, por meio do 18º Batalhão, recebeu essa denúncia anônima e rapidamente os agentes do 18º foram até o bairro Bom Sucesso, porque os agentes receberam a informação que os crimes estavam acontecendo dentro de uma casa lá no bairro Bom Sucesso. O que é que acontece? Quando a polícia chegou lá, encontrou a mãe do agressor, do criminoso, do pedófilo. Sabe o que aconteceu? A mãe dele disse o seguinte: não, ele não está aqui, ele está na casa da minha filha, lá no bairro Bom Jardim. É importante pontuar que o crime acontecia no Bom Sucesso. A polícia saiu do Bom Sucesso, foi ao Bom Jardim, encontrou a irmã dele e a irmã disse que ele estava dentro de casa. A polícia teve a permissão, entrou na casa, encontrou o bandido e sabe o que aconteceu, Isis? Ele ainda tentou agredir os policiais militares e a polícia teve que utilizar o uso moderado da força. Ele foi detido dentro do próprio quarto da irmã, no caso, e inclusive durante a ação policial ele tentou quebrar o aparelho telefônico no sentido de eliminar provas. Detalhe, no momento em que a polícia capturou esse homem, esse estuprador, essa pessoa que não tem sequer a dignidade de estar entre nós, a questão é que a polícia conseguiu detectar que as mesmas roupas que ele estava vestindo naquele momento eram as mesmas roupas que ele havia cometido o ato sexual, o crime sexual contra a menina de 8 anos. Inclusive, no telefone desse homem, desse monstro, a polícia encontrou o seguinte material: uma conversa com outro pedófilo. A conversa diz o seguinte: faz dias já eu estava sozinho em casa. A conversa diz isso porque naquele dia ele teria enviado mensagens para outro pedófilo e ele disse que havia tirado a virgindade da criança de 8 anos. Mas haja vista, Isis, que a informação que eu recebi é que esse tipo de crime dentro da casa da vítima, tendo essa criança como vítima, acontecia desde quando a criança tinha 7 anos de idade. Imagina aí, você passar um ano sendo violentada sexualmente por quem deveria proteger e cuidar. É realmente algo absurdo. Nem a mãe da criança estava sabendo desses episódios de violência dentro de casa. O que é que acontece? Ele foi rapidamente encaminhado à DECECA, Delegacia de Combate à Exploração à Criança e Adolescente, e ele foi autuado em flagrante pela barbaridade, pela monstruosidade que ele cometeu. Sabe por que a criança tinha medo de falar para a mãe? Porque ele dizia: se você abrir a sua boca, eu mato você e mato sua mãe. A criança ficava calada. E infelizmente passou por todo esse tempo, mas alguém descobriu esse ato de monstruosidade, ligou para o 190 e graças à ação rápida da Polícia Militar, dos agentes do 18º Batalhão, a polícia chegou lá, conseguiu encontrar o criminoso e eu espero que ele morfe na cadeia. Isis. Obrigada, Natan. Eu fico pensando e me questionando se esse anjo de Deus que apareceu para denunciar não tivesse feito, não tivesse denunciado, por quanto tempo mais essa menina ia ficar sofrendo nas mãos desse homem? Aí as mensagens que comprovam, né, mensagens que foram extraídas do celular do próprio suspeito, que comprovam o crime praticado. E a menininha, tadinha, inocente, assustada, ameaçada, intimidada. Se ela contasse, morreria ela e a mãe. E cada vez mais, a gente, quando traz casos assim, a gente, acende aquele alerta. Observe o comportamento do seu filho, da sua filha, do seu neto, sua neta. Veja como é que ela se comporta, que ele se comporta com aquele adulto dentro de casa. Ah, isso, mas assim a gente vai viver neurótica, não. Provavelmente a criança que passa por um abuso sexual, ela dá sinais.
ela dá sinais, mas o excesso de confiança dentro de casa com quem a gente convive é tão grande que passa despercebido. Imagina o pavor que não foi para essa criança, de acordo com o Natan, de acordo com o que foi apurado, há mais de um ano, essa menininha estaria sendo vítima de abuso sexual. E, infelizmente, essas situações acontecem com pessoas do convívio da criança, de confiança da criança, que a princípio começa com carinho, mas que depois chega a esse ponto. Então, parabéns aos policiais, parabéns mais ainda a quem denunciou. E a gente fica na expectativa de que, de fato, a justiça siga sendo feita, né? Porque se não fosse a denúncia, por quanto tempo mais essa criança iria continuar sendo importunada, abusada, explorada sexualmente? É, Brasil. E ó,